O testemunho que você vai ouvir é um testemunho de bênção conquistada da parte de Deus. Testemunho do irmão Lucas Pedroso, membro da IPFD a larga distância. A paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Pastor Roberto, esse que vem cumprimentar o irmão mais uma vez, é seu irmão em Cristo, Lucas. Pastor Roberto, eu queria estar testificando pela graça e misericórdia de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, uma bênção e vitória que Deus me entregou na data de hoje, e eu queria desde já estar cumprindo o voto de estar testemunhando que assim eu fiz a Deus. Irmão, eu tinha perdido no primeiro exame da CNH que eu estava tirando, então eu marquei novamente. Após um período, passou-se até um mês o exame, e aí eu só marquei uma aula, só uma só. E já tinha um tempo que eu não tinha feito aula nenhuma, né? Então estava totalmente destreinado. Mas então eu fiz uma oração a Deus e eu fiz um voto ao Senhor, que se eu viesse passar, eu ia testemunhar, e se não, da mesma forma eu ia glorificar a Deus, como da primeira vez eu também glorifiquei ao Senhor. Então, irmão, o que sucedeu? Eu fui fazer essa aula, e aí após ali o instrutor ver meu desempenho e falou que só se fosse por um milagre para mim passar. Ele chegou a dizer isso para mim, que é só um milagre para eu passar, porque eu já comecei errado de ter comprado só uma aula. Eu devia ter comprado umas 5 aulas por aí ou mais. E pelo que ele viu fazendo ali, né, ele disse para mim, só um milagre que eu poderia passar. Então, né, fiz essa aula e fui fazer o exame, que é só à noite. Mas o nosso Deus é Deus de milagre. É Deus que opera maravilhas para glorificar o nome dele, o nome do Senhor. Porque foi Deus que me passou. Então, quando eu terminei o exame ali, que o examinador, né, falou tá aprovado, ali eu fiquei alegre. E quando eu fui dirigir ao instrutor para falar, ele não acreditou. Ele falou, que? Você passou mesmo? Hã? Ele ficou, tipo, ainda não acreditou, né? Tava como Tomé. Aí ele foi lá e pegou minha identidade, foi lá no examinador e realmente viu que eu tinha sido aprovado. Então ele falou, né? Realmente é Deus mesmo, viu? Deus te abençoou mesmo. Aí eu falei assim pra ele, né? Você lembra que você disse pra mim que era só um milagre? Então tá aí. Foi Deus que me deu essa vitória. E como eu fiz o voto de testemunhar, para não ficar longo o áudio, eu tô aqui testificando a minha vitória aí, para a glória de Deus. Amém, Pastor Roberto? Que Deus e Cristo abençoe. Você que tem propósito, plano, primeiro coloca nas mãos de Deus, se sujeita a Deus, pede Ele direção, pede Ele para estar à frente. Se for da vontade de Deus, o Senhor vai te abençoar. Amém? Então, que Deus e Cristo abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.